Bem, pessoal, então esse vídeo eu vou falar um pouco sobre medicina de família e comunidade, explicar um pouco, né, o que é a especialidade, já que muita gente não sabe, e população e às vezes os próprios familiares, tipo a minha mãe, meu pai, que não entende muito bem o que é medicina de família e comunidade, tá? Então, o que, como, quando, onde, por quê, o que é, né? Basicamente, é a especialidade médica que cuida das pessoas ao longo do tempo. Ou seja, se cuida das pessoas, então não depende do sexo, certo? Pode ser homem e mulher, ou, né? Enfim, homem ou mulher. Se é ao longo do tempo, não depende da idade. Pode ser criança, adulto, pode ser um feto, né? Que é o pré-natal, idoso, não interessa. E também se são pessoas, as pessoas têm diversos problemas de saúde em diversos órgãos. Ou seja, é a especialidade médica que cuida das pessoas ao longo do tempo, independente do problema de saúde, sexo, idade ou órgão afetado pela doença. Mas aí você pode pensar, mas isso é um médico generalista. E não, né? Mais ou menos, mas não é. Qual é a nossa diferença? Realmente, o médico generalista, né, o clínico geral, que é o que todos vocês vão ser quando se formarem, ele também cuida de tudo isso. Porém, ele é aquele médico que fica no consultório e atende conforme a demanda, o paciente vem, ele consulta, tarará, sai, vem outro, entra, sai. Ele não exerce essa função, ele não tem essa visão de comunidade, né, de atendimento integral, de que essa pessoa tem um contexto, de que ela vive num lugar assim, assim, assado, né, como é a comunidade dela, certo? O clínico geral, em tese, também não tem essa visão de promoção de saúde pré-natal, puericultura, saúde mental, certo? Hiperdia. Então, se você vai numa unidade de saúde que não tem a especialização, não é saúde da família, é só uma unidade básica, o clínico geral vai ser só aquele médico que você vai, consulta quando tem uma dor e pronto, né? Tem algum problema. Já o médico da família, né, a especialidade de medicina de família, não. A gente faz o atendimento domiciliar, a gente tem essa outra visão. A gente coordena o cuidado. Como assim coordenar? Pensem vocês que tem lá a avó de vocês, né? Uma vovozinha linda, fofinha, que vai no neurologista, no cardiologista, no endocrinologista e sei lá eu quantos logistas mais, certo? Beleza, todos são ótimos, cada um tá cuidando de uma coisa, maravilhoso. Mas eles não se conversam. Não tem ninguém que estabeleça uma coordenação do que a pessoa vai estar tratando. Ou seja, ela vai no cardiologista, ele passa um remédio. Beleza. Aí ela vai no outro, passa um remédio. Muitas vezes, às vezes, até o mesmo remédio. Porque eles não se falam. E a pessoa fica perdida também na vida. Certo? Quem é seu médico? Olha, eu tenho fulano, ciclano, mas nenhum deles realmente está coordenando o cuidado. Tá bom? Então, nós fazemos isso. Ou seja, mesmo o paciente que a gente encaminhou, né, que está fazendo um acompanhamento secundário numa especialidade, ele continua nosso. A gente sabe que ele está fazendo isso, mas a gente continua coordenando e os outros cuidados. A gente tem que saber o que esses outros médicos estão fazendo, certo? Uma outra coisa, que a atenção primária, ela tem uma resolutividade de 85 a 95%. Ou seja, vamos por 90%, a cada 10 pessoas que você atende, uma você vai precisar encaminhar. E por que isso é importante? Bem, porque nós não somos, quer dizer que a gente não é simplesmente um triador. Ah, ele vem, vai no médico de família, né? E aí ele fica, daí ele manda para lá, manda para cá, vamos fazer triagem. Não, né? Nós vamos tratar, nós vamos tomar condutas. E aí vão ter casos que não dá, né? Que realmente foge da nossa alçada e que a gente vai ter que encaminhar, certo? Que são 20%, pouco, né? 15, 10%. Uma outra característica é assim, que como é
algo geral, nós tratamos de sintomas inespecíficos. Por quê? Porque o paciente que procura diretamente um especialista, geralmente é porque ele está sentindo, né, a queixa dele é algo que pelo menos ele acha que tem a ver com aquela especialidade, né? Então, assim, é algo mais, até a queixa é mais específica, certo? Já para o médico de família, não, a gente também lida com sintomas inespecíficos e que muitas vezes nem vão ser doença, em sim adoecimento, né, como vocês lembram da aula do método clínico. Aí, o que acontece? Então, quais são os erros mais comuns? Os que as pessoas pensam, né? Ah, e aquele clínico geral antigo que ia na casa das pessoas, né? A minha mãe acha isso. Ela explica assim, quando alguém pergunta qual é a minha especialidade, né? Ah, na minha opinião, não deixa de estar errado. Mas não é somente isso, né? Realmente é aquela ideia do médico que ele conhecia toda a família. Ele fez o parto, depois ele cuidou da criança, aí ele cuida do vovô e do pai e assim vai, né? Mas não é só isso, tá? Um outro erro. Ah, é um médico que não se especializou em nada. Olha, eu vou dizer uma coisa, você ter que saber várias coisas de tudo, eu acho que é bem especializado. Então, assim, a gente tem residência, são 2 anos de residência, nós temos que estudar muito, né? Porque a gente tem que saber das principais comorbidades, as principais situações de várias áreas. Então, a gente se especializa assim, tá? Ou que é uma nova especialidade. Nossa, que novidade, assim, não tinha isso antes. Vocês vão ver que não é bem assim. A origem, na verdade, desse movimento de saúde da família, medicina de família, ela vem do século passado, principalmente no pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque nessa época, com a guerra, surgiu muitos avanços da ciência, né? Em todos os aspectos, inclusive da medicina, graças a Deus, né? Que bom que isso aconteceu. E teve o crescimento dessas subespecialidades, né? O que também não deveria ser ruim. Eu acho ótimo que existam especialistas, ainda bem que existe o neurocirurgião, né, o geneticista, o nefro, porque, enfim. Porém, por que que não deu certo? Não trouxe os benefícios assim totalmente esperados? Culpa das especialidades? Não. Culpa dos médicos, tá? Porque o que acontece? Aí o médico, como ele começou a se especializar em um assunto, ele acabou se especializando só naquele órgão. E esqueceu que aquele órgão faz parte de um ser humano. Ou seja, isso aumentou o processo de desumanização. Mas por que que eu falo que a culpa é dos médicos? Porque você tem como ser especialista humanizado, certo? Ou seja, aquela pessoa que você vai tratar lá a arritmia, as partes cardíacas, você tem também atender ela como um todo, lembrar, fazer associações sociais, do seu contexto, da família, certo? Então, não é só porque você é especialista que você não é humano, porque se você lida com pessoas, né? Todo mundo que lida com pessoas tem que fazer uma medicina humanizada, certo? Só para fins de conhecimento, então assim, aí com tudo isso, esses movimentos, assim, todo mundo ficou meio barata tonta, digamos assim, teve em 78 uma reunião da Organização Mundial de Saúde, que é essa conferência de alma ata, que proclamou que a atenção primária à saúde, que ela era a melhor estratégia para se ter uma equidade, uma universalidade, né, do sistema de saúde. Por que é importante essa conferência? Porque estavam presentes representantes de 132 ou 34 países, né? Bastante. Então, é daí que surgiu essa noção de que essa importância da atenção primária à saúde. E a medicina de família, ela tem como foco a atenção primária à saúde. Então, com isso também ganhou força esse movimento de atenção primária. Esse aqui é só o que eu já falei para vocês, né? O cuidado longitudinal, integral, coordenado.
e nós somos o primeiro contato do paciente. Mas olha só, isso é uma coisa tupiniquim, tipo só o Brasil que tem? Não. Na verdade, o grande exemplo que nós temos é da Inglaterra, né? Aliás, o SUS, ele se baseou muito na Inglaterra, né? Tanto que é considerado o pai do SUS, né? O NHS. Já no pós-guerra, enquanto os outros países estavam tudo perdido nessa área de saúde, a Inglaterra não estava, né? Porque eles são lords, eles têm tudo certinho. Então, eles já lançaram essa ideia de território, né, de que cada médico tem uma população definida, um médico é daquela comunidade e assim vai, certo? Com a figura do general practitioner, sei lá como é que fala isso, mas tudo bem. Então esse que foi o embrião e é daí que o Brasil, o SUS se baseou. Na Espanha, só para vocês também terem noção, vários países têm, mas a Espanha também tem o Seguro Nacional, também é focalizado em atenção primária com a medicina de família e atenção especializada a nível hospitalar. Outros países estão Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Portugal também está ficando assim. 30 a 50% das vagas de residência médica são de saúde da família. Então você vê que não é uma coisa nossa, não é o SUS que criou a medicina de família, entendeu? Isso existe mundialmente. E no Brasil, olha que coisa. Em dezembro desse ano, no dia 5 de dezembro, nós vamos fazer 37 anos de especialidade. Ou seja, ela é uma das primeiras especialidades médicas oficializadas pelo Conselho Federal de Medicina. Ou seja, não é uma coisa nova, certo? E nessa época nem existia o SUS ainda. Claro que se consolidou mais com a criação do SUS, do Programa de Saúde da Família e tudo mais, mas já existia antes. Residência mesmo, hein? Programa de residência. Então aqui só para fechar assim com chave de ouro, né? Só para como que a gente faz? Então, quais são os nossos objetivos? Atuar na atenção primária, né? A partir dessa abordagem, lembrem do adoecimento, né? Lembra lá da experiência da doença, né? Então, não só a doença. Desenvolver essas ações de promoção, proteção, recuperação da saúde, tanto individualmente como coletivo da comunidade, e isso o clínico geral não faz, tá? E priorizar a prática centrada na pessoa. Nossa, eu tô engasgando. Na pessoa, que é o que a gente teve aula, que eu não vou nem comentar mais, né? Que todo mundo já sabe, decora e saltear. Só para finalizar, dizer para vocês assim que existe muito preconceito com a medicina de família. Uma porque tem atuação muito mais no SUS, mas um outro motivo é que dá a impressão de como se nós fôssemos contra os especialistas, né? Os especialistas são ruins, né? Eles são desumanos, eles não se importam com a pessoa, então tem que ser médico de família que faz isso. Não é isso. Não é um contra o outro. Igual eu falei, graças a Deus que existem os especialistas, certo? É mais a noção de que cada um tem o seu papel. É simples, assim, né? Não é um contra o outro. Então a gente atua de forma colaborativa, certo? A gente conversa com os outros especialistas, a gente encaminha. Então não é uma coisa contra a outra, tá? Nós não, pelo menos eu, né? Não tenho essa visão, tipo, não há especialidade, volta a todo mundo ser médico de família. Não é isso, tá bom? E uma outra coisa só, também para finalizar, que eu quero deixar para vocês, não é uma coisa exclusiva do SUS, tá? Existem muitos médicos de família com consultório particular e os planos de saúde estão começando a perceber que nós somos mais, a gente pede menos exame, né? E tal, a gente prescreve menos medicamentos, então a gente acaba sendo mais barato para eles. E vários, Unimed, Cassi, enfim, várias outras, Santa Casa, eles estão formando centros de saúde da família para as pessoas que têm um plano de saúde, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e